A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior e é com muita alegria que damos continuidade à leitura e comentários do livro de 1 Crônicas, onde estamos destacando as genealogias encontradas no capítulo 1 até o capítulo de número 9, onde Deus tem nos abençoado com este livro maravilhoso, louvado seja Deus. Queridos, como é lindo ver o compromisso de Deus com as suas promessas. E a genealogia trata justamente de Deus cumprindo com a sua parte em cada uma das suas promessas. O capítulo 4, nós vamos ver a outra parte, ou uma continuidade da genealogia das tribos de Judá. E ainda veremos também a linhagem de Simeão. Na verdade, a linhagem da tribo de Judá começou lá no capítulo 2. O cronista deu uma pausa para dedicar um capítulo completo e exclusivo somente para falar da linhagem davídica, que foi o capítulo 3. Aqui Deus nos mostra de forma clara que Deus tinha um compromisso em especial dentro da tribo de Judá com a linhagem de Davi, da onde viria o Messias, o Rei Eterno, que se sentaria no trono para todos sempre. Louvado seja Deus. Porém, agora ele retorna para dar destaque a personagens com relevância e outros nem tanto assim da tribo de Judá, assim também como da tribo de Simeão. Louvado seja Deus. Vamos ao capítulo de número 4. Leamos o versículo 1 que diz assim: os filhos de Judá foram Perez, e Hezirão, e Carmim, e U, e Sobal. Aí os irmãos dão continuidade à leitura da genealogia no capítulo 4. Bom, querido, nós aqui estamos diante de várias listas genealógicas curtas, e a maior parte delas sem relevância ou relação nenhuma com o resto do Antigo Testamento. Informações claras e complementares acerca da família de Perez também são encontradas aqui, assim também como de Selá, que já tinham sido citados no capítulo de número 2. Nós podemos pegar o capítulo 4 dentro da genealogia de Judá e dividirmos ele em 6 partes, em 6 linhagens. A primeira que nós encontramos ali é a linhagem de Ur, do versículo 1 ao versículo 4, assim também como de Assur, que vai até o versículo de número 8. Estes eram os filhos de Caleb, o efrataísta, e descendentes de Perez, como destaca o versículo 1. A segunda personagem, linhagem que nós podemos destacar é justamente de Jabes, no versículo de número 9 ao versículo de número 10. A terceira é de Quelube, do 11 ao 12. A quarta é Otiniel, e também Caleb, o quenezita, do versículo 13 ao versículo 16. A quinta, ela vai destacar grupos bem menores e bem menos conhecidos, que é o versículo 17 ao versículo de número 20. Pois bem, a sexta divisão é justamente de Selá, que era filho de Judá. E aqui nós estamos diante do primeiro filho de Judá, que gerou filhos. Quando a gente lê essa genealogia, do versículo 21 a 23, nós podemos ver ali até um ar de missão cumprida, dada a importância da lista do primeiro filho de Judá que conseguiu produzir genealogia. Foi dado aqui também um destaque a uma série de notas breves de acontecimentos bem passageiros. Por exemplo, a fórmula pai de, mais o nome do lugar onde a pessoa morava e vivia, ocorre diversas vezes no capítulo de número 4. Mostrando aqui, talvez, o interesse de localização que Deus tinha com aquela região. Outra nota dão informações importantes e raras sobre a associação de ofício pré-exílico, como, por exemplo, de obreiros em linho, no versículo 21, e de oleiro, no versículo 23. Aqui também nós encontramos detalhes de outro casamento misto. Esses casamentos mistos a gente vem falando sobre ele ao longo de cada um dos nossos áudios, que são encontrados por diversas vezes aqui no livro de Crônicas. Mas nós queremos dar uma nota em especial ao versículo de número 9 e 10. Uma nota fascinante, na verdade, encontrada aqui no capítulo de número 4. Leia comigo. Versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Porque Jabes invocou a Deus, o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificarem, a tua mão for comigo, e fizerdes com que o mal não me aflija, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, aqui nós estamos diante de um homem chamado Jabes. A Bíblia descreve que Jabes invocou o Deus de Israel.
E esse Deus escolheu este homem dentro de mais de 600 outros para lhe dar um reconhecimento especial nas listas genealógicas. O exemplo de retidão de Jabes ressalta a verdade que Deus abençoa aqueles que o invocam fielmente. Note que Jabes era mais ilustre do que os seus irmãos, como destaca o versículo 9. Jabes demonstra que a bênção e proteção divina não ocorre de forma automática, mas que é um resultado da nossa dedicação a Ele. Louvado seja Deus! Deus, querido, responde às nossas causas na terra como fruto, ou melhor dizendo, como resultado das nossas orações. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não se incomodou com o que foi separado para ele por intermédio do significado do seu nome. Afinal de contas, o seu nome significa em hebraico aflição, porquanto com dores a sua mãe deu à luz. Essa com dores a sua mãe deu à luz, não se sabe ao certo se de fato apenas está relacionado às dores naturais do parto ou se é alguma questão externa que estava acontecendo que trouxe aflição à sua mãe. O que nos importa é destacar que, mesmo com este significado do seu nome, Jabes, ele não permitiu que isso o impedisse de ir além, de romper, de buscar em Deus vitórias e conquistas e a presença do Senhor sobre sua vida. 2 dos seus 4 pedidos são sobre circunstâncias físicas, por fronteiras aumentadas e libertação da aflição. Outros 2 são sobre o seu relacionamento com Deus, as bênçãos e a mão protetora de Deus todos os dias sobre sua vida. Jabes não se acomodou com aquilo que foi separado por sua mãe a ele, mas apesar disso, ele busca o Senhor e pede para que Deus possa estar com a sua mão sobre a sua vida. E Deus ouviu a sua oração. Porque o ponto aqui mais importante não é simplesmente que ele orou, mas que Deus concedeu o que ele pediu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o Senhor ouve um coração aflito, uma oração verdadeira e genuína. Eu quero aqui destacar que não há nenhuma conexão óbvia entre o nome de Jabes e o nome da cidade, o lugar chamado Jabes, no capítulo 2, versículo de número 55. Pois bem, sabia que essa não será a única vez em que Crônicas vai destacar a oração respondida, de uma natureza similar a essa de Jabes? Outras orações, como pelo crescimento ou até mesmo curas físicas, são destacadas no livro de Crônicas. E eu quero te fazer um lembrete de que Deus ainda ouve e responde a oração sincera e necessitada diante da sua presença. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Queridos, o versículo 13 ao 15 vai destacar sobre Otoniel. Vamos ler o versículo 13. Diz assim: E foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraias, e o filho de Otoniel, Hatate. Otoniel, ele era o irmão mais jovem de Caleb. E os quenezitas são os quais ele pertencia originalmente e era uma das diversas linhagens menores que pouco a pouco foram se incorporando à de Judá. Quando a gente lê o versículo 15, a última frase pode ser lida de 2 maneiras. A primeira delas, o filho de Elá, Kenaz, ou como um sumário. Estes são os filhos de Kenaz. Quem foi Otoniel? Quando você me pergunta por que Otoniel teve um destaque importante aqui no capítulo de número 4. Pois bem, Otoniel foi o primeiro juiz de Israel. Sim, ele foi o primeiro juiz, aquele que deu início ao período, né, ao momento dos juízes governarem o povo de Israel. Outro nome também que já falamos aqui foi o nome de Caleb. E quem foi Caleb? Este Caleb aqui que nós estamos destacando é o que a Bíblia descreve como quem seguia o Senhor de todo o seu coração. Além disso, ele também foi um dos 2 que saíram do Egito e entraram na Terra Prometida, muito por conta da sua fidelidade a Deus, como a própria frase já nos disse, que ele seguia o Senhor de todo o seu coração. Além disso, Caleb também, quando adentrou a Terra Prometida, na divisão de posse, recebeu a sua parte primeiro. Louvado seja Deus. Queridos, aqui está a genealogia final, a outra parte da genealogia da tribo de Judá, que começou no capítulo 2, passou pelo capítulo 3 especificamente sobre a dinastia de Davi, sobre a linhagem de Davi, e agora finaliza no capítulo de número 4.
Pois bem, a partir do versículo de número 24 até o 43, fala-se sobre a tribo de Simeão, a genealogia de Simeão. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Aqui vai tratar em detalhes sobre as tribos do antigo reino do norte. Elas oferecem uma porção da história de Israel. Essas tribos do norte também vão ser destacadas passando pelo capítulo de número 5 e chegando até o capítulo de número 7. Pois bem, a Terra Prometida recebe mais ênfase aqui do que em qualquer outra parte dos capítulos 1 a 9. A proeminência é dada aos modos pelos quais as tribos individuais foram aumentando as suas heranças, como a extensão tradicional do limite de Dan, do norte de Israel, até o monte de Hermon, que era ali próximo à cidade de Damasco. Outra questão é que, como de costume, uma variedade de fontes é empregada aqui. Os começos tanto da lista Simeonitas como Rubenita fazem uso de duas outras principais genealogias tribais do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 46 e Números capítulo de número 26. Também é bem provável que tenha feito uso tanto das listas do recenseamento militar, que vamos falar ainda no capítulo de número 5, quanto aos registros tribais locais que tratavam das terras de pastagem. A tribo de Simeão, cujo território se estende até o limite do sul de Judá, é colocada aqui por causa da íntima associação com seu maior vizinho, que era Judá. A lista de lugares, no versículo 28 ao versículo 32, que é destacada por diversas vezes, foi considerada de Judá deste tempo bastante remotos. E na época de Davi, a conquista foi completa. Contudo, algumas linhagens mantiveram uma identidade separada até pelo menos até o fim do século de número 8, nos dias de Ezequias, como está lá no versículo 41. Crônicas pode ter preservado essas lembranças de independência de Simeão, ou por causa do seu exemplo de expansão geográfica, ou porque os judeus pós-exílicos ainda habitavam naquela região. O versículo 25 e 27, até o 27, vai destacar a linhagem de Saul, e é a única que continua por várias gerações. É possível que tenha sido eles tenham sido os maiores dentro da tribo, ou que talvez a sua ancestralidade cananita fosse de interesse especial. O versículo 34 até o versículo 43 finaliza aqui a genealogia de Simeão. Vamos ler o versículo 34, que diz assim: porém, Mesobabe e Janeleque e Josá, filho de Amazias. Aí os irmãos dão continuidade. Bom, a lista de líderes encontrada aqui remete à dupla expansão para leste e para sudeste. Em direção ao oeste, o destino deles era ou a região de Gedom ou de Gerá, a famosa cidade ao meio do caminho entre Gaza e Beceba. Pois bem, a descrição da terra utiliza uma linguagem, na verdade, pós-exílica, muito familiar, mas é também a recordação das conquistas, essa linguagem, como na declaração de que eles a destruíram totalmente. Tudo que estivesse associado ao culto idólatra, inclusive a população derrotada, tinha de ser destruído. E os israelitas não tomavam nada para si. Os camitas, presumivelmente, são os dos povos filisteus ou cananeus, embora um termo de ampla abrangência como esse seja uma surpresa. Os meunitas, associados no Antigo Testamento aos filisteus e ao Monte Seir, podem ser localizados no sul do Negueb. O Monte Seir também poderia estar na mesma região, embora sua associação tradicional a Edom o colocaria em um lugar à parte do sul ou do leste do Mar Morto. Os amalequitas, no versículo de número 43, eram um grupo de nômades na região do Negueb e do Sinai, que foram derrotados tanto por Saul quanto por Davi. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Queridos, aqui nós chegamos ao fim da genealogia de Judá, descrita do versículo 1 ao versículo de número 23, e também da genealogia de Simeão, do capítulo 24, do versículo 24 ao versículo 43. Não se esqueça, a genealogia das tribos do norte, das 12 tribos de Israel, continuavam vivas. Deus as preservou.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sim, aqui ainda havia descendentes da tribo de Simeão. Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e até o próximo áudio.